Olá, bom dia, meus queridos alunos. Uma ótima semana a todos. E hoje eu vou começar com vocês fazendo uma revisão sobre as aulas da semana passada. Porque eu iniciei, então, o EMAI, o Ler e o Escrever, trabalhando já com o volume 2. Porém, eu sei que tiveram crianças que não conseguiram ainda pegar o material. Então, creio que agora, né, já todos estejam com o material em mãos, com os materiais, né? Porque vocês tinham que retirar o aprender sempre, de língua portuguesa e de matemática, porém o EMAI, o Ler e Escrever já estava com vocês. Mas eu vou iniciar então com a sequência 17, desde a primeira atividade, que é 17.1, até aonde nós fomos, né, na semana passada, 17.6. Vou fazer a revisão de uma por uma, né, pra gente estar aí reforçando, para quem não teve tempo de corrigir, ou para quem olhou e não corrigiu, que eu vi muitas atividades que foram passadas para mim, porém com respostas erradas, escritas muito erradas. Então aqui é uma oportunidade de estarmos revendo as aulas da semana passada. Então, a sequência 17 é uma sequência em que nós tivemos aí que trabalhar, determinar o número desconhecido, que no caso a atividade 17.1. Nós tivemos que resolver situações, problemas, que é a atividade 17.2, utilizando diversas estratégias. Nós tivemos que também aqui, mesma situação, resolver situações, problemas, atividade 17.3, descobrir o número, né? No caso aqui da 17.3, nós trabalhamos com metade e dobro. E nós tivemos também que trabalhar com frações. Começamos a falar agora de frações, né? A divisão de um todo, a metade de um inteiro. Então, nós tivemos aqui que reconhecer frações, né? Que significa metade de um inteiro, as partes de uma pizza. E nós fomos até a atividade 17.6, que basicamente fala em divisão, né? Como lermos os números racionais de uso frequente, na representação fracionária e na representação decimal também. Então, nós vamos fazer aqui uma revisão de todas essas atividades que trabalhamos na semana passada. A primeira atividade, da atividade 17.1, era para nós descobrirmos o número oculto, né? Então, o que nós fizemos aqui? Eu somei, deu 85, aí eu trabalhei com 49, eu só inverti, né? O 49 mais um 36, e eu obtive novamente o 85. Aqui nós tínhamos uma situação de 90 menos o 36, 54. E a proposta era 89 menos que número ia resultar no mesmo resultado? 35. 72 mais 119, 191. A situação proposta era 70 mais qual o número oculto que resultaria em 191? 121. Aqui nós já tínhamos essa situação, que número mais o 26, né? Que seria o mesmo resultado de 26 mais 56. Então, o 56 está aqui, ele passou para cá. 56 mais 26, 82, é o mesmo que o 26 mais o 56. Aqui a situação da letra E, 200 menos o 74, 126, que é igual a 198 menos que número para atingir o 126 novamente? O 72. Na letra F, 26 mais 39, eu resulto em 122. Aliás, desculpa, são 3 aqui, parcelas. 26 mais 39 mais 57, eu vou resultar em 122. É o mesmo que 20 mais 30 mais 50, mas que número oculto para eu chegar no 122? Estava faltando 22. 96 mais 88
184. É o mesmo que 100 mais o 84, que resulta em 184. Então, aqui, nós tivemos que descobrir o número oculto. Na atividade 17.2, são situações problemas, né? Que nós tivemos que resolver usando o cálculo mental e completando a última coluna. Então, a primeira situação aqui estava dizendo que Nelson tem R$35 e que Lilian tem o dobro. Então, 35 vezes 2, que é o dobro, Lilian vai ter R$70. Atividade 2. O José tem 12 figurinhas e Vivian tem 6 vezes mais. 12 vezes 6, então a Vivian terá 72 figurinhas. 3. Fernando tem 18 anos. Sabendo que ele tem o dobro da idade de seu irmão, quantos anos tem o seu irmão? Então, no caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu havia feito 18 vezes 2, né? Mas, na verdade, o 18 já é o dobro da idade. Então, nós tivemos que fazer a divisão. 18 dividido por 2, 9. 2 vezes 9, 18. Então, o irmão de Fernando tem 9 anos. Atividade 4. Marcela tem 23 papéis de carta e a sua prima Lívia tem 5 vezes mais. Então, só fazer a multiplicação, né? 5 vezes 3, 15 foi 1. 5 vezes 2, 10, com mais 1, 11. Então, Lívia tem 115 papéis. Atividade 5. Lia tem R$46. Sabendo que ela tem o dobro da quantia de Pedro, quanto Pedro tem? Então, aqui a divisão também. Então, 2 vezes 2, 4. Para o 4, nada. Baixou 6. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. 6, nada, né? Pedro tem R$23. E a última questão, situação, o João ganhou várias caixas iguais de bombons. Cada uma delas, cada caixinha, tinha 6 bombons. Ele contou os bombons e totalizou 48. Eu quero saber quantas eram as caixas. Então, nós vamos pegar o total, que é 48, fazer a divisão por 6, que é a quantidade de bombons que havia em cada caixa. Nós vamos obter 8 caixas. 6 vezes 8, 48. Para 48, nada. Eram as caixas, né? Eram 8 caixas. A atividade 17.3, também nós tivemos aqui que trabalhar com situações problema, porém aqui nós descobrimos, né, que nós temos 3 colunas. A coluninha do meio é o número que nós temos que trabalhar. A primeira coluna é a metade que está na coluna do meio. E a terceira coluna é o dobro do número que está na coluna do meio. Descobrindo esse tipo de situação, ficou muito fácil. Então, 36, a metade é 18, o dobro é 72. 62, metade 31, dobro 124. 74 é o número, a metade é 37, o dobro é 148. 86 é o número, 43 é a metade, 172 o dobro. 98 é o número, 49 é a metade, 196 o dobro. 120 o número, 60 a metade, 240 o dobro. 242 é o número, 121 é a metade, 484 é o dobro. 354, 177 é a metade, 708 é o dobro. 468. As cachorrinhas estão assustadas com o barulho do vento aqui, batendo a porta. 468 é o número, 234 é a metade desse número e 936 é o dobro deste número. Depois tinham algumas situações para serem resolvidas. Pedro contou que já colou em seu álbum 120 figurinhas. Antônio conseguiu colocar apenas a metade,
Então, quando se fala em metade, é dividido por 2. Então, nós vamos saber quantas figurinhas o Antônio tem. Então, 120 dividido por 2 é 60. E eu fiz a continha aqui. 1 é menor, mas o 12 pode. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. Abaixo 0, coloca 0. Antônio tem 60 figurinhas. Letra B. Mariana disse que tem o dobro, então é vezes 2, de figurinhas colecionadas por Silvia, que são 52. Quantas figurinhas tem Mariana? Então, 52 a quantidade de Silvia, vezes o dobro, que é a que a Mariana tem. Mariana terá, então, 104 figurinhas. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Mariana tem 104 figurinhas. Letra C. A partir dessas informações, quantas figurinhas os 4 amigos têm juntos? Então, vamos ver aqui. Pedro, que é o primeiro amiguinho, possui 120, tá? Aí nós descobrimos a do Antônio, a quantidade de Antônio, que é 60. Depois nós descobrimos que a Silvia possui 52 e a Mariana possui o dobro, que é 104. Então, juntando, né, as quantidades de todos os amiguinhos, nós temos 336 figurinhas. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. 1 mais 2, 13, que subiu 1. 1, 2, 3. 336 figurinhas. Então, nós fizemos aqui a sentença matemática e agora vamos responder a perguntinha. Quantas figurinhas os 4 amigos têm juntos? Os 4 amigos têm juntos 336 figurinhas. Aqui nessa atividade 17.4, nós estamos falando de metade. A metade de um inteiro, ou seja, nós trabalhamos aqui com um lanche, né, que foi repartido ao meio para ser dividido com um amigo. Então, aqui nós temos que a parte, o todo, o lanche inteiro, e quando ele é dividido pela metade, nós vamos dividi-lo em 2 partes, exatamente iguais. Então, vamos lá. Mariana e Antônio foram tomar lanche. Ela decidiu repartir seu sanduíche com Antônio, e para isso dividiu em partes iguais. Observe os desenhos e responda. Então, nós temos o todo, o lanche inteiro, e aqui nós temos o lanche que foi dividido em partes iguais. Então, em quantas partes iguais a Mariana dividiu o sanduíche? Em 2 partes iguais. Letra B. Que parte do sanduíche receberá o Antônio? A metade, né? Porque quando a gente divide um todo ao meio, nós vamos ter 2 metades. Então, ele vai ficar com qualquer uma das 2 metades. Escreva numericamente a representação de cada uma das partes do lanche de Mariana. Bom, então, a parte de Mariana aqui, do todo, é 1 inteiro. Porém, o que ela faz aqui quando ela divide? Ela pega esse todo inteiro e divide em 2 partes. Então, que a gente lê 1/2 ou metade, ou ele pode ser escrito dessa maneira também. 1/2 ou metade. Atividade 2. Para retribuir, Antônio dividiu sua barra de chocolate com Mariana e Pedro. Então, nós temos 3 crianças, o Antônio, a Mariana e o Pedro, que dividiram essa barra de chocolate. Então, eu fiz a divisão em 3 partes aqui dessa barra de chocolate. Cada criança receberá que parte de chocolate? Então, não foi dividido em 3 partes, em 3 pedacinhos? Então, cada criança receberá a terça parte. B, você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? Sim, 1/3 ou 1/3 dessa maneira. A atividade 3, letra A. Mariana dividiu uma maçã em 4 partes iguais para dar a 4 amigos. Então, a maçã tá aqui, nós fizemos a divisão em 4 partes iguais. Cada amigo receberá qual a parte? Cada amigo receberá 1/4 da maçã, a 4ª parte.
E como que se escreve, né? Como que a gente coloca essa quarta parte em escrita numérica? 1/4 ou 1/4. Aqui a pergunta era, você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? Sim, 1/4, ok? Agora aqui, na atividade 17.5, eu pedi para vocês aí, na verdade, pegarem um papel, fazerem um desenho de 2 círculos, que é o que eu vou estar fazendo agora. Então, eu pedi para vocês pegarem um papel, um copo, uma xícara, né? E desenharem 2 círculos. Então, é o que a Pro está fazendo agora aqui. Os 2 círculos teriam que ser feitos com a mesma medida. Então, eu utilizei a mesma xícara. Feito isso, eu pedi para vocês aí recortar. Então, agora eu vou recortar os 2 círculos. Bem, meus queridos, então eu fiz isso. Eu recortei os 2 círculos em tamanhos iguais. Lógico que não fica perfeito, né? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir esses 2 círculos pela metade. Então, vamos lá. Primeiramente, deixa eu pegar um círculo só. Aqui nós vamos fazer de conta que nós temos a nossa pizza inteira, ok? Aí eu reparti essa pizza ao meio. Então, nós vamos ter metades e metades. Se eu pintar aqui, ó, se eu preencher toda essa minha parte aqui, eu vou ter um meio, que é a metade. E a outra parte que eu não pintar? Também vai ser metade, ok? Então, nós temos aqui 2 metades. Agora, com este círculo aqui, eu vou dobrar na metade e depois, novamente, dobrar em outra metade. Aí, quando a gente abre este círculo, nós observamos o quê? Que nós temos 4 partes. Vou até grifar aqui. Quando a gente dobra, primeiramente, este círculo ao meio, nós temos 2 metades. Ao dobrá-lo novamente, nós vamos ter 4 partes, ok? Então, o que acontece aqui? Nós temos 1/4, com mais 2 metadinhas, nós vamos ter 1/6, ok? Por exemplo, se eu dobrar novamente essas 2 metades em mais uma metade, aliás, pizza inteira, metade, mais uma dobradura, agora sim nós vamos ter 4 partes ali, com mais 4 aqui, nós vamos ter 1/8. Se juntarmos, né? Se adicionarmos uma com a outra. Ok? Então, assim, a intenção de vocês fazerem os círculos e dobrarem é para vocês entenderem que quando nós temos aberto, nós temos, assim, uma pizza aberta, é o todo. Quando a gente faz a primeira dobradura, nós temos a metade. Ao dobrar novamente, nós vamos ter 4 partes iguais. Quando a gente pega uma pizza com 4 pedaços e consumimos uma parte dela, nós vamos ter o quê? 1/4. Nós comemos 1/4 dessa pizza. E quantas partes sobraram? 1, 2, 3, né? Sobraram 3/4 dessa pizza. Então, a intenção era de vocês entenderem isso. Então, os disquinhos, eu falei que depois vocês poderiam colar aqui do lado, eu vou fazer o mesmo. Então, vamos à explicação. Consumo de pizzas. Assim como Mariana, Antônio e Pedro, você já deve ter repartido muitas coisas com as pessoas com quem convive. Mariana contou que em sua casa comeram uma pizza e fez o seguinte comentário. Então, vocês viram que aqui, na verdade,
estava assim em branco. Apareceu assim. Mas a gente supõe que 1, 2, 3, 4 estariam faltando os 2 pedaços de pizzas, né? Então, essa pizza ela foi cortada em 6 partes. A nossa pizza foi dividida em 6 partes. Se a gente for analisar aqui, teria mais 2 pedacinhos. Cada parte dessa pizza é chamada de 1/6. Ela foi dividida em 6 partes, então cada partezinha é 1/6. Aqueles 2 pedacinhos que eu falei que estavam faltando é porque eles já foram consumidos, já foram comidas 2 partes. Então, a gente chama aqui de 2/6, que foi o consumo. E quanto que está faltando dessa pizza? Quanto está sobrando dessa pizza? 1, 2, 3, 4 cestos, porque eram 6 pedaços. Foram comidos 2/6, sobraram 4/6 dessa pizza. Então, a pergunta é: você concorda com o comentário de Mariana? Sim. E por que eu concordo? Porque a pizza estava dividida em 6 partes iguais, 1/6. Foram consumidos 2 pedaços, 2/6. Sobraram 4 pedaços, 4/6. Então, o que ela falou está direitinho. Atividade 2. Antônio relatou que sua família gosta muito de pizzas e que comeram 2 no dia anterior. Observe como foi feita a divisão e preencha o quadro. Então, vamos ver a situação A. Nós temos uma pizza aqui, que é o mesmo caso que eu falei aqui para vocês. Essa pizza foi dividida em 4 pedaços, tá? Então, o número de partes em que foi dividida a pizza? 4. E como que nós vamos escrever essa escrita numérica para representar cada pedacinho dessa pizza? 1/4. Então, cada pedacinho dessa pizza significa que é 1/4. Agora, na situação B, nós temos uma pizza que foi dividida em 6 pedaços iguais. Então, peraí que eu vou fazer aqui essa situação. Não vai ficar bem no miolinho, mas tudo bem. Eu tô numa... Deixa eu pôr em cima da apostila que fica melhor, né? Então, vamos lá. Agora, nós temos, então, uma pizza com 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Então, nós vamos representar como? Essa pizza, ela foi dividida em 6 partes iguais. E como ficará a escrita numérica de cada pedacinho dessa pizza? Então, consumo. Cada pedacinho dessa pizza será escrito como 1/6. Se os discos de pizza consumidos pela família de Mariana e de Antônio forem de mesmo tamanho, em que caso o pedaço de pizza é maior? Será a de 1/4, de 1/6 ou de 1/8? Eu vou fazer o de 1/8. Como eu havia falado para vocês, eu deixei os disquinhos aqui, eu prendi com um grampeador, tá? Então, quando eu tenho assim a pizza inteira, quando eu divido ela na metade, o tamanho que ela fica, quando eu divido ela em 4 partes, cada parte é 1/4. Depois nós dividimos em 6 partes, cada partezinha dessa é 1/6. E depois a mesma pizza foi dividida em 8 partes.
Então, cada pedacinho desse é 1/8. Agora, veio a situação de divisão de folhas, né? Para fazer pipas. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vou pegar novamente uma folha de sulfite e vou fazer essa situação para vocês aqui. Então, a situação aqui era a seguinte: 3 folhas de papel de seda. Eu vou ter que diminuir aqui. Então, nós temos 3 folhas de papel de seda. 1, 2, 3. Essas 3 folhas serão divididas entre 2 amigos. Então, fica muito simples de eu fazer uma divisão. Eu já pego uma folha para um amigo, separo, e pego a segunda folha para um outro amigo e separo. Sobrou o que para mim? Uma folha, para eu ainda dividir entre 2. O que que eu faço, meus queridos? Eu reparto essa folha ao meio, vamos dobrar direitinho, e aí eu recorto e divido uma metade para cada um. Então, eu acho assim que ficou bem claro para vocês como foi fazer a divisão, né? Dessas 3 folhas aqui faz de conta que elas estavam grudadinhas ainda aqui. Então, nós tínhamos 3 folhas de seda aí, para serem distribuídas entre 2 amigos. Um amigo aqui, outro amigo aqui. A folha inteira eu dividi ao meio e dividi metade para cada um, que foi exatamente a situação que apareceu aqui para vocês no livro didático de vocês do EMAI. Então, Pedro e Silvia resolveram brincar de construir pipas com 3 folhas de papel de seda que possuíam. Para decidir como dividir igualmente essas folhas entre os 2, fizeram o seguinte desenho e escreveram. Então, aqui o desenho. Silvia, vou ficar com uma folha e mais metade da outra. Pedro, vou ficar com um inteiro mais metade. Eles escreveram de maneiras corretas? Podemos dizer que a escrita dos 2 está correta? Então, sim, meus queridos, que a Silvia, ela fez a escrita com palavrinhas e Pedro, que é a mesma quantidade de Silvia, usou a escrita numérica, a escrita matemática. Porém, os 2 terão a mesma quantidade, uma folha e metade, uma folha e meia, no caso, né? Por exemplo, neste caso aqui, 3/2 poderia ser usado, neste caso aqui, para essa situação? Será? Neste caso, meus queridos, pretende-se dividir 3 folhas para 2 crianças, ok? Opa, quase caiu. Então, vamos lá. Por que Pedro utilizou esses números? 1 inteiro mais meio. E o que representa o número? Então, Pedro utilizou esses números para representar a escrita numérica. E o que representa essa escrita numérica que Pedro fez? Representa o 1 inteiro de uma folha inteira mais 1/2, que é a metade da outra folha. Representa 1 inteiro e meio, a metade. Atividade 2. Proponha para Pedro e Silvia outra forma de dividir essas 3 folhas em 2 partes iguais, desenhando sua sugestão no espaço abaixo. Então, aqui foi proposto esse tipo de desenho para fazer essa divisão das 3 folhas para os 2 amiguinhos. E você, qual a sua sugestão de desenho para a mesma situação? Então, é a sua sugestão. A situação proposta para vocês foi a seguinte. Eu vou ler novamente
Eu fiz uma representaçãozinha em folhas e livro e lápis. Se Antônio e Mariana também quisessem participar da confecção de pipas, como dividir igualmente essas 3 folhas entre os 4 amigos? Então, para mim aqui, as 3 folhinhas e os 4 amiguinhos. Nós temos que dividir essas 3 folhas para esses 4 amigos. Como que nós vamos fazer? Vamos imaginar a situação. O que nós podemos fazer? Dá para entender, claro, que nenhum amiguinho vai ficar com uma folha inteira, né? Se tivéssemos mais uma, cada um ficaria com uma folha de seda. Porém, nós temos apenas 3 para dividir por 4. Então, nós teremos a seguinte combinação, meus queridos. É lógico que tem que ser dividido em tamanhos iguaizinhos, tá? Eu não fiz a metragem aqui, a medida certinha. Porém, eu dividi em 4 partes. Então, vamos lá. A primeira folha de seda. Olha, primeira parte, segunda, terceira, a quarta. Todos receberam. Receberam o quê? 1/4 da primeira folha. A segunda folha de papel de seda. O primeiro recebeu, o segundo recebeu, o terceiro recebeu, o quarto recebeu. Receberam o quê? 1/4 da segunda folha. A terceira folha de seda. O primeiro recebe, o segundo recebe, o terceiro recebe e o quarto recebe. 1/4 de folhas também da terceira folhinha. Então, isso significa o quê? Na escrita matemática. Significa que o todo eram 3 folhas, né? Lembre-se lá desde o início, 3 folhas de seda para serem divididas em 4 coleguinhas. Cada um recebeu 4/3 dessas folhas, que é o que eu fiz para vocês aqui. Cada folha foi dividida em 4 partes e cada coleguinha recebeu 4 partes de cada folha. Então, eles receberam 4/3 de folhas. E mais uma maneira nova, turminha, de eu explicar para vocês. Na verdade, a tia confundiu aqui, mas vamos fazer a correção. Então, nós temos aqui, novamente, as 3 folhinhas. E essas 3 folhinhas, elas terão que ser divididas entre 4 amiguinhos. Então, eu vou fazer novamente a mesma situação para vocês de uma outra maneira. Então, temos novamente a mesma situação. As 3 folhas de papel de seda para serem divididos entre 4 amiguinhos. Bom, se eu tivesse uma 4ª folha, seria uma folha para cada um, porém eu tenho somente 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de cada folhinha, eu vou tirar um pedacinho, que nós vamos fazer o seguinte, ó, que pode ser da maneira como eu expliquei, dividido em 4 para cada um, ou eu tirar de cada folha um pedaço. Tá? E aí, o que eu vou fazer com esses pedaços? Então, vamos lá, ó. Primeiro amiguinho, segundo amiguinho, terceiro amiguinho. E os pedacinhos que eu tirei das outras folhas para o 4º amiguinho. Então, são 2 maneiras diferentes de chegarmos ao mesmo resultado. Ou seja, quantos são os amiguinhos que vão receber? 4. Quantas folhas foram divididas? 3. Então, nós vamos ter quanto cada um receberá? 3/4 da folha. Ou seja, se fizermos a divisão 3 dividido por 4, nós vamos ter a seguinte situação. Oh, não é 40 aqui não, professora. 3 é menor que 4? Sim. Eu não tenho nenhum amigo aqui para me ajudar, então eu vou colocar o 0, o 3, eu vou ter 30. 4 vezes que número chega perto do 30? O 7. 4 vezes 7, 28. Para 30, 2. Coloco o 0. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, cada aluno receberá
ou o quarto aluno receberá 75, né? De cada papel, que foram tirados daqui, ó, dos pedaços dos 3 papéis, ok? Então, a escrita ficará 3/4. Cada aluno receberá de folha 3/4. Então, aqui eu consegui explicar para vocês até a atividade 17.6, que nós encerramos aí na semana passada, porém eu quis fazer uma revisão com vocês aí e vou pedir mais uma vez para vocês estarem anotando corretamente as palavrinhas, as respostas, os números, porque eu estou vendo que muito aluno está passando para mim as atividades com respostas muito diferentes, com assim escritas muito erradas também. Então nós temos que, não é porque é matemática que nós vamos deixar a língua portuguesa de lado, não é? Por exemplo, no caso, se eu fosse responder assim, olha, em quantas partes iguais Mariana dividiu o sanduíche? Em 2 partes, ok. Que parte do sanduíche receberá Antônio? Qualquer uma. Gente, qualquer uma, claro. Qualquer uma vai ser metade, mas eu não posso escrever qualquer uma. Eu já vi isso, tá? Então, por favor, gente, vocês estão no 4º ano. Vamos prestar atenção na escrita, na língua portuguesa, tá? Eu sempre tô batendo na mesma tecla com vocês, iniciando letra maiúscula, terminando com ponto final. Então, são questões que fazem toda a diferença na hora da gente estar respondendo corretamente, ok? E agora, então, já vou passar para vocês a aula de hoje, que nós vamos entrar agora na sequência 18. Nessa sequência 18 do EMAI, nós vamos falar de cubo, pirâmides, cilindro, prisma, prisma de base pentagonal, pirâmide de base hexagonal. Nós vamos explorar as características de vários sólidos geométricos, ou seja, como eles são. Então, como primeira atividade, vocês terão aqui a atividade 17.8, aliás, 18.1, 17.8 tá bom, né? Então, nós estamos entrando na sequência 18, atividade 18.1. Então, vamos colocar a data. Então, meus queridos, olha, mudamos de mês, já estamos entrando aqui no mês 11, né? Mês de novembro, dia 3/11/2020. Atividade 18.1. Os alunos do 4º ano da professora Luciana contornaram faces de diferentes caixas em uma folha de papel. Observe. Então, vocês terão aí as imagens, né? A, B, C, D, E, F e G. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão contornar cada uma dessas imagens. Contornar, tá? Passar o dedinho em volta. C, D, E, F e G. Então, vocês vão fazer o contorninho. Pode contornar com lápis também? Pode. Bem fraquinho, pegando a régua para ficar um trabalho assim, muito bem feitinho, bonitinho, né? Para não sair fora. Então, o que eu observo aqui na imagem A? Eu não vou fazer com régua, porque aqui a face é um círculo, né? Na imagem B, a gente já pode utilizar a régua para estar fazendo um contorno com lápis de cor, assim como na C, na D, na E, na F e na G. Depois que vocês fizerem o contorno, vocês vão observar direitinho o que vocês conseguiram entender de cada imagem. Então, o que vocês conseguiram observar após contornar cada imagem? Para vocês estarem analisando uma por uma, para estarem respondendo as questões A, B, C e D. Então, o que está dizendo a questão A? O contorno A pode ser uma das faces de um cilindro ou de um cone. Você vai dizer se sim ou não, se o que está dizendo aqui está correto. Será que esse contorno da letrinha A
Pode ser a face de um cilindro ou de um cone? Sim ou não? Está correta ou não? Letra B. O contorno B. Então, pega a reguinha, faça o contorninho. Pode ser uma das faces de uma pirâmide ou a base de um prisma? Sim ou não? Correto ou não? Letra C. O contorno C. Pode ser uma das faces de um cubo? Prestem atenção. E D. Escreva afirmações verdadeiras a respeito dos contornos D, E, F e G. Para depois a gente fazer a comparação entre os colegas. Então, vocês vão escrever somente frases verdadeiras sobre as figuras D, E, F e G. Nessas linhas que vocês têm aqui para estarem escrevendo. Então, aqui nós trabalhamos a página 15, atividade 18.1 do EMAI, para nossa aula de hoje. Bem, meus queridos, então só para vocês aí prestarem um pouquinho mais de atenção, eu coloquei para vocês aqui relembrando o que são polígonos, exatamente este quadro acima que a professora Simone desenhou, essas figuras. Então, são figuras planas, fechadas, formadas por linhas retas e que não se cruzam. Então, eu não vejo nada aqui arredondado, eu não vejo nada cruzado, eu não vejo nada aberto, eu vejo figuras planas fechadas todas, formadas por linhas retas e que não se cruzam. Então, a gente chama de polígonos essas figuras, para vocês poderem estar identificando quais são os polígonos aqui e estarem respondendo a questão A. Agora, nós vamos falar de ler e escrever, sequência didática, pontuação. Então, vocês tinham como primeira atividade fazer a leitura do trecho dessa fábula, O Rato da Cidade e o Rato do Campo, e observar o que está de errado, o que tem de estranho nesse trechinho. E vieram os questionamentos. Foi fácil ler esse trecho? Aliás, foi fácil ler esse texto da maneira como ele está escrito aqui? Foi para você, sim ou não? Por quê? E o que você descobriu a partir desse texto, desse trecho dessa fábula? E a letra B pediu para vocês reescreverem esse trechinho de modo que ele fique mais fácil de compreensão, né? Para isso, vocês tinham que utilizar os sinais de pontuação. Então, eu disse a vocês que vocês iriam encontrar esse texto, né? Essa fábula, no volume 1, que nós trabalhamos confabulando com fábulas, exatamente na página 183. Então, nós temos aqui a escrita, o rato do mato e o rato da cidade. Então, pedi para vocês entrarem, para prestar atenção, para olharem a pontuação, a paragrafação, entenderem, né, que há aí um diálogo e para vocês poderem escrever. Aliás, vocês escreveram uma moral para essa fábula, né? Então, vocês tinham que prestar atenção na escrita da mesma fábula, tá? E vocês tinham que reescrever, na verdade, esse trecho que foi apresentado para vocês aqui no EMAI, na sequência didática do EMAI não, do Ler e Escrever, do volume 2. Então, vocês tinham aí tudo, gente, era só pegar, analisar e copiar. Página 183 do volume 1, Confabulando com Fábulas, para vocês fazerem a correção da página 133 do nosso Ler e Escrever. A atividade 2, eu pedi para que vocês fizessem uma leitura silenciosa primeiro, então só com os olhinhos do Joãozinho Sem Medo. Numa outra aula, eu fiz a leitura para vocês de Joãozinho Sem Medo. Na verdade, era para a gente fazer a discussão sobre os usos dos sinais de pontuação, né? Porque aqui vocês têm que entender que quando há o diálogo, nós temos que usar o quê? O parágrafo.
Nós temos que usar o travessão quando A fala a resposta. Nós temos que, né? E Joãozinho respondeu. Então, antes da resposta, da fala, na verdade, nós usamos os 2 pontos. Quando ele vai responder, eu tenho que colocar o quê? Parágrafo, travessão, porque é a resposta. E ele disse aqui, jogue logo. Então, tipo assim, uma exclamação, ponto de exclamação. Porém, em outras situações, há uma conversa também onde aparece o ponto de interrogação, que é uma pergunta. Jogo? Jogue. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Vocês tinham que prestar atenção na pontuação dessa leitura para vocês entenderem direitinho os sinais de pontuação. E nós paramos, na verdade, aqui na atividade 3, que era pontuar um texto em que a pontuação dos diálogos foi omitida. Então, eu tenho um texto aqui de O Leão e o Javali, porém eu não vejo pontuação. Ela foi totalmente omitida. Então, vocês tinham que reescrever novamente o texto, não esquecendo de colocar os sinais de pontuação e as letras maiúsculas sempre que for necessário, né? Então, vocês tinham que primeiro analisar a escrita como ela está aqui, para vocês depois reescreverem novamente com a pontuação correta. Então, para nossa aula de hoje, no Ler e Escrever, nós vamos iniciar aqui na página 137, atividade 4, discutindo sobre o uso da pontuação. Façam a leitura da fábula O Burro e o Leão e observem a pontuação. Então, vamos fazer a leitura. Vinha o burro pelo caminho, na sua ignorância de sempre. Numa curva, deparou com o leão. Saia já da minha frente, disse ele, com a presunção dos tolos. O leão olhou bem para o burro e pensou: seria fácil demais dar uma lição a esse infeliz. Não vou sujar meus dentes e minhas garras com ele. E prosseguiu muito calmo, sem se importar com o burro. Vocês prestaram atenção na colocação de cada pontuação e quando a gente faz a leitura, o tempo em que a gente deve demorar? Então, quando há vírgula, é um espaço de tempo menor. Quando há o ponto final, é um espaçamento maior. Eu tenho que esperar um pouquinho mais para iniciar o próximo parágrafo, a próxima frase. Então, é isso que vocês terão que fazer, meus queridos. Observar uma pontuação. A pontuação, ela vai servir para quê a pontuação? Para você entender a leitura. E para a hora que você for fazer a leitura, em voz alta, dar o espaçamento correto. Para sua leitura ficar bem feita. Para quem estiver te ouvindo, entenda a história que você está lendo. Então, depois da leitura feita, vocês vão responder a 2 questionamentos. Letra A. Você concorda com a pontuação utilizada? Comente. A pontuação que nós lemos ali atrás do texto, ela estava correta? A pontuação foi colocada no lugar certinho? Você concorda, sim ou não? E comente. E a atividade B. O que você mudaria na forma como o texto foi pontuado? Reescreva-o nestas linhas. Se você fosse convidado a reescrever esse texto novamente e você fosse pontuá-lo, como você escreveria? Você mudaria alguma pontuação? Enfim, se você quer manter o texto igual, você vai escrever igualzinho. Se você mudou a pontuação, você vai escrever da maneira como você mudou. E letra C, apresente seu trabalho aos colegas e revise o texto com o professor. Então, vocês vão estar passando para mim, depois de pronto, ok? Então, ler e escrever, páginas 137 e 138, para a aula de hoje. Bem, meus queridos, agora então nós vamos entrar aqui no nosso Aprender Sempre de Matemática.
E eu vou estar passando a correção das atividades que nós trabalhamos a semana passada. A primeira atividade que eu passei para vocês, da sequência didática 1, aula 1, foi o ditado de números. Então, vamos fazer aí a conferência. Eu ditei para vocês 607, 7.020, 79, 7.534, 8.216, 2.027, 800, 932, 4.444. Foram esses os números que eu ditei. A segunda atividade pediu para que vocês escrevessem esses números na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, vamos lá. Dos números que eu ditei, menor. 79, 534, 607, 800, 932, 2027, 4.444, 7.000, 7.020, 8.216. Então, duas atividades bem simples, ditado de números e escrita na ordem crescente, do menor para o maior. A aula 2 do Aprender Sempre, jogos de basquete. Então, nós tínhamos aqui situações, problemas para serem resolvidas. A primeira, a seguinte. Matheus comentou com Ana Júlia que fez 117 pontos nos jogos de basquetebol do ano passado. E já marcou 138 pontos nos 11 jogos deste ano. Então, vieram os questionamentos. Responda às questões. A. Estime quantos pontos Matheus marcou nestes 2 anos, até a presente data. Então, entre os 2 anos, tá? 117 com mais 138. Foram mais de 200? Sim. Mais de 240? Sim, também. Mais de 260? Não. E aí nós temos a explicação, tá? B, quantos pontos o Matheus fez? Então, nós temos várias situações, porque estratégias, maneiras de chegar a um resultado é de criança para criança, do pensamento de como cada um chegou. Aqui nós temos algumas sugestões. Como vocês chegaram é a maneira de vocês, que vocês escolheram. O resultado, então, a resposta correta é de 255 pontos. Eu acho que eu passei para vocês a primeira possibilidade. O que nós fizemos na primeira possibilidade, né? Nós deixamos tudo em números exatos, né? 117, que é do primeiro ano, com mais 138 do segundo ano, deste ano de agora. Então, nós colocamos aqui o 110 mais 130, colocamos mais o 7 mais o 8. Então, nós obtemos aqui 110 mais 130, 240, com mais 7 mais 8, 15, chegamos ao resultado de 255. Porém, as maneiras de chegar a esse resultado, estratégia que vocês escolheram. Podia até ser a continha armada, não tinha problema nenhum. Que eu aqui acabei até fazendo agora para vocês o algoritmo, né, que é a continha convencional. 117 mais 138, nós chegamos ao resultado de 255. Aqui na aula 3, vocês tinham que fazer o quê? Ler e registrar medidas em intervalos de tempo em horas. Então, vamos à primeira situação. Tiago disse para Matheus que ontem iniciou as tarefas escolares às 15 horas e 30 minutos e as concluiu às 16 horas e 50 minutos. Quanto tempo ele destinou à realização das tarefas? Então, vocês já estão vendo aqui no livro do professor que vem a resposta. 1 hora e 20 minutos. Mas depois eu vou fazer para vocês aqui o algoritmo, tá bom? Número 2. Matheus disse para Tiago que gosta de praticar atividades físicas 3 vezes por semana. Na quarta-feira, ele jogou futebol. No sábado, ele fez uma caminhada que durou 75 minutos.
E no domingo, uma outra caminhada que durou 93 minutos. Então, vocês tinham que responder as questões abaixo de acordo com essa situação 2. No sábado, a caminhada durou 1 hora, mais de 1 hora ou menos de 1 hora. Então, no sábado, aqui, ó, está dizendo que foram 75 minutos. 75 minutos é o que, gente? É mais de 1 hora, menos de 1 hora ou 1 hora exatamente? Então, é claro que é mais de 1 hora. E letra B. Escreva o tempo gasto nessa caminhada em horas e minutos. 75 minutos, 1 hora e 15 minutos. Letra C. A caminhada de domingo, então vamos ver aqui no domingo. Ó, caminhada de domingo. Durou 2 horas, mais de 2 horas ou menos de 2 horas? Óbvio que foram menos de 2 horas, né? E letra D. Quantos minutos ele caminhou no domingo a mais que no sábado? A mais que no sábado. Então, é a continha de menos, né? 93 de domingo menos 75 de sábado, 18 minutos. E aqui na questão 1, eu fiz o algoritmo, meus queridos. Então, eu peguei primeiro, quando a gente vai fazer a diferença, nós pegamos o número maior, 16 horas e 50 minutos, menos 15 horas e 30 minutos. Então, ele ficou destinado a fazer a tarefa 1 hora e 20 minutos. Então, aqui, só para vocês terem a noção, né? 1 hora é igual a quantos minutos? Então, 1 hora é igual a exatamente 60 minutos. Então, de acordo com os minutos, é que nós trabalhamos aqui as respostas da atividade 2. Então, no sábado, a caminhada foi, está dizendo aqui, mais de 1 hora, porque foram 75 minutos, mais de 1 hora. O tempo gasto na caminhada entre horas e minutos no sábado, então, 1 hora 60, com mais 15, 75 minutos. 1 hora e 15 minutos. No domingo, porém, foram 95 minutos. Para dar mais de 1 hora, teria que ser 60 mais 60, 120. Então, 93 é menos, né, de 2 horas. E qual é a diferença de 93 minutos para 75 minutos? 18 minutos. Situações bem simples também. Aqui na aula 4, nós já estávamos trabalhando com o nosso sistema monetário brasileiro, né, que é o real. Então, tinha 2 situações, problemas aqui para serem resolvidas. Então, vamos à primeira. Na primeira, vocês tinham que contar a quantidade, né, a quantia de moedas e cédulas de Mateus e de Giovana. Então, vamos lá. Eu sempre inicio com o número maior, a cédula de maior valor. 20, 30, 35, 36, 37, 37,50, com mais 50, 38 reais. Então, qual o valor? O valor de Mateus, 38 reais. E vamos ver de Giovana. 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38. Não, peraí. Então, vamos lá. Para cada 2,50, R$1. Então, aqui nós vamos ter 1 e 1. 50 e 50, né? Então, aqui 1 também. 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Eu havia me enganado. Então, Giovana, 37 reais. Bem simples, né, meus queridos? A diferença entre um e o outro apenas de R$1. Aí, seguindo na próxima página, os questionamentos. Qual dos dois tem a maior quantia? Mateus, é claro. E quantos reais a mais? R$1. Atividade 2. Mateus comentou com os amigos que ele e sua mãe entraram ontem em um ônibus com 43 passageiros. Ao parar no primeiro ponto, 12 desceram e 15 subiram. A pergunta é, ao partir deste ponto, o ônibus tinha quantos passageiros? Então, aqui vocês tiveram uma situaçãozinha de cálculo. Eu falo sempre que a estratégia que vocês escolhem para responder, para chegar à resposta, é de vocês.
Então, eu faria assim, 43, né? Quando eles subiram, menos que ele e sua mãe entraram no ônibus com outros 43. Então, ele mais a sua mãe. Então, já seriam 45. E desses 45, ao parar no primeiro ponto, 12 desceram. Peraí, de onde que eu errei? Então, a apostila sugere, né, a sugestão de resposta e eu fiz aqui o algoritmo para vocês, a mesma situação. Então, quando eles subiram, os dois, né, havia 43 passageiros, com mais os dois 45. Na primeira parada, desceram 12, sobraram 33, porém, subiram mais 15. Então, a partir deste ponto, o ônibus tinha quantos passageiros? 48 passageiros. Situação B. No ponto seguinte, subiram 14. Então, se a gente tinha 48, subiu 14, nós ficamos com 62. Porém, desceram 13. Então, menos 13. Quantos permaneceram no ônibus? 49 passageiros. Letra C. Com essas informações aqui, é possível a gente dizer a idade do motorista do ônibus? Justifique sua resposta. Claro que não, porque nós estamos trabalhando aqui com a quantidade de passageiros que subiram e que desceram. Não tem dado nenhum aqui que possibilite a gente dizer, né, a idade do passageiro. Não está sendo falado aqui em idade de passageiro. Então, não há dados que possibilitem dizer a idade do motorista. Desculpa, não do passageiro, do motorista. Bem, meus queridos, então agora vamos aqui para a aula 5. Nós vamos falar de pirâmides nesta aula 5. O que a gente pretende aqui que vocês aprendam, que vocês, assim, prestem bastante atenção. Nós vamos aprender a identificar planificações de superfície de pirâmides, figuras geométricas espaciais que fazem parte da classe dos poliedros. Então, vocês vão associar pirâmides e prismas às suas planificações e analisar. Vão nomear, vão comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais, identificando regularidades nas contagens de faces, são todas as frentes, né, meus queridos, de arestas, que são os vincos, né, as dobrinhas, e no caso dos primas e das pirâmides, vértices, né, que são os pontinhos, os encontros. Eu não tenho de todos aqui, porém, algumas situações, né? Nós temos aqui que observar na realidade, nós temos que observar a base das pirâmides, né? Se é uma pirâmide de base triangular, quadrangular, enfim. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Primeira coisa, vocês têm aqui a primeira situação, observar as ilustrações de pirâmides abaixo. Então, observar com muita atenção cada uma delas. O que foi falado aqui para vocês? Faces, vértices e arestas. Então, vocês vão prestar muita atenção nisso. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tá? As arestas, que são os vincos, né? Então, vocês têm que contar 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E as ponteirinhas são os vértices. Então, vamos fazer dessa primeira aqui, ó. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 faces, vértices. 1, 2, 3, 4. Arestas são as laterais. 1, 2, 3, 4, 5.
vocês vão ver qual das figuras mostradas abaixo é possível de ser uma planificação da superfície da figura 3. Então, vamos lá. Figura 3 é essa daqui. Analisando essa figura 3, vocês vão ter que assinalar qual dessas figuras corresponde à sua planificação. Então, meus queridos, vocês vão observar com bastante atenção, analisando faces, vértices e arestas. Vocês têm 4 figuras para observarem. E aqui, qual dessas figuras que vai corresponder à planificação da figura 3 em cima? É a figura A figura B, a figura C ou a figura D? Então, vocês têm aí que observar para estar respondendo direitinho. Caderno professor, né? Não tem como. Então, analisando, prestando atenção em cada uma delas e já aproveitando também para estarem aí relembrando, retornando a faces, vértices e arestas, ok? O legal seria ter o material em mãos, né? Pra gente tatear, passar a mãozinha, contar as faces, as arestas e os vértices, né? Enfim, nós estamos em sala de aula, mas quem guardou o material do EMAI passado, vocês tiveram que montar. Então, vocês têm aí todas essas figuras. Então, meus queridos, muita atenção, tá? Então, aqui vocês terão que explorar aí, prestar bastante atenção, para que vocês consigam entender, né, qual é a planificação da figura 3 que está sendo pedido. Qual dessas aqui seria a planificação da figura 3? Enfim, eu vou fazer umas perguntas também. Observando essas figuras que vocês têm aí, a figura 1, a figura 2, a figura 3, a figura 4, como que nós podemos nomear a primeira pirâmide? Nós podemos dizer que é uma pirâmide de base triangular? A figura 2, nós podemos dizer que é uma pirâmide de base quadrada? E há 4 triângulos para a formação da superfície lateral. Na figura 3, nós apresentamos aqui uma pirâmide de base pentagonal. E a figura 4, nós temos uma pirâmide de base hexagonal, né? Então, vocês vão aí prestar atenção, vocês vão identificar entre essas planificações qual delas está correspondendo à figura 3. Qual dessas aqui poderia ser, né? Qual dessas é a planificação da figura 3? Só mais uma lembrança, como que a gente nomeia as pirâmides, né? A gente tem sempre que lembrar que a pirâmide, a quantidade de lados, né? Da pirâmide, ela é importantíssima. A nomenclatura dessas pirâmides está baseada na quantidade de lados do polígono da base. Então, as 4 pirâmides com diferentes polígonos em suas bases, nós temos aqui, por isso que eu falei para vocês, que aqui na figura 1, há uma pirâmide de base triangular. E 3 triângulos para sua formação lateral. Então, e aí vocês vão concluindo com as demais figuras. Então, a intenção aqui é o quê? Que a nomenclatura das pirâmides está baseada na quantidade de lados do polígono da base, ok? Para vocês nomearem certinho. E para depois vocês acharem a planificação dessa figura 3. Aqui, no Aprender Sempre de Língua Portuguesa,
eu vou estar revendo com vocês a nossa última aula, que foram as aulas 5 e 6, do dia 29/10/2020, uma leitura colaborativa de uma reportagem, que eu vou ler para vocês agora. Aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. Alguns países da Europa, Nova Zelândia e regiões dos Estados Unidos começaram a amenizar regras de quarentena. Uma das principais boas notícias veio da Nova Zelândia, onde a primeira-ministra Jacinta Ardern afirmou em 27 de em 27 de abril, que a quarentena teve resultados positivos e o país não tinha mais casos de contaminação interna, ou seja, quando a doença é transmitida dentro do território. A população ficou em casa por mais de 4 semanas. Por isso, o governo decidiu autorizar a reabertura de algumas empresas e escolas. Na minha cidade, ainda falta abrir algumas lojas e as aulas voltarem, porque por enquanto só tem aula online. Mas gostei bastante de comer muito chocolate e comida japonesa e abraçar meus amigos quando as coisas reabrirem. Contou ao Joca Miguel Antônio R., de 6 anos, de Queenstown, na Nova Zelândia. Então, é um relato aqui de uma criança de 6 anos que contou, né, o que aconteceu na cidade, no local onde ela mora, que é na Nova Zelândia. E a continuação está aqui. Falei para vocês que a letra é bem pequenininha mesmo. Tem que fazer milagre aqui, que até o óculos está difícil, mas vamos lá. Então, nós vamos continuar com a reportagem. Confira medidas tomadas recentemente por outros 4 países. Vento. Estados Unidos. Alguns estados começaram reaberturas. Em Indiana, que tem cerca de 25 mil casos, a maioria das regiões permitirá reuniões com mais de 25 jovens. E restaurantes vão abrir com 50% da capacidade, em 11 de maio. Já no estado de Nova York, onde o número de casos ultrapassa 340 mil, a recomendação continua sendo ficar em casa. Israel. Então, vamos ver o que está acontecendo em Israel. Com as escolas fechadas desde 12 de março, o governo decidiu começar uma reabertura gradual em 3 de maio. Enquanto nas creches de jardins de infância as turmas foram divididas pela metade, para que cada uma dessas partes frequente o colégio 3 vezes por semana, os israelenses também têm aulas aos domingos. Os estudantes do 1º ao 3º ano têm aula todos os dias em salas de até 15 alunos. A partir da 4ª série, a volta deve acontecer em 1º de junho. No entanto, algumas cidades, como Tel Aviv, decidiram ainda não retornar às aulas. Espanha. Além da medida focada nos jovens, apareceu mais na edição 148, mas eu não tenho, em 2 de maio, os outros habitantes puderam começar a sair para passear e praticar esportes. Cada faixa etária pode ficar fora em determinado horário. A medida faz parte de um projeto para relaxar o isolamento caso a pandemia continue desacelerando no país. E Portugal? Em maio, o governo começou a amenizar regras da quarentena anunciada em março. Foi permitida a reabertura de pequenos comércios, por exemplo. Concentrações de mais de 10 pessoas estão proibidas. Para a segunda metade do mês, está previsto o retorno das aulas do ensino médio. Os outros anos seguirão com aulas online, com retorno previsto para setembro, quando um novo ano letivo começa por lá. Continuando. Correspondentes internacionais. Estou saindo para andar de bicicleta com a minha mãe. Está sendo muito gostoso. Eu acho que as pessoas pararam um pouco de se preocupar, porque vi a maioria sem máscara. Não tem ninguém se abraçando,
mas não tem distância entre elas. Catalina P. de M., 13 anos, de Madrid, Espanha. Então, relato dessa garota da Espanha. As minhas aulas ainda não voltaram, mas as de algumas séries, sim. Já foi anunciado que todas vão voltar até o fim de maio. As salas de aula têm álcool em gel e as crianças só precisam usar máscara na hora do recreio. Aqui em Israel, as coisas já estão voltando ao normal, com a obrigação de todos usarem máscaras fora de casa. Rony C., 10 anos, de Naaidia, Israel. Estou tendo aulas online por videochamada. Para mim, mesmo com a abertura de alguns locais, a situação segue igual, porque eu não saí de casa. Mas tem muitos carros na rua e pessoas passando. Algumas sem máscara. Juliano Z., CB, 9 anos, de Braga, Portugal. Então, nós temos aqui, por que eles são chamados de correspondentes internacionais? Porque são 3 crianças de países diferentes que estão dando o seu relato de como a situação está em cada um de sua moradia, de seu local, de onde ela está falando. E são 3, né, situações diferentes. Porém, se nós formos analisar essa reportagem com a data de hoje, a gente vê que não foi bem isso que aconteceu, né? Porque agora lá na Europa, os casos estão voltando novamente, né? Mas enfim, foi uma reportagem feita, cada um aqui falando sobre o que está acontecendo no seu país, né? Relatando a situação das voltas às aulas ou não, de como está sendo essa volta às aulas, enfim, uma reportagem muito, muito bem feita, muito legal. E o legal é que está assim, mostrando a situação de vários países da Europa. Então, de acordo com essa situação, com essa reportagem, vocês tinham que responder a esses 4 questionamentos. Observe a imagem e analise sobre qual local tratará essa reportagem. Então, a imagem é essa daqui. Então, essa imagem eu vejo, se eu for ler aqui a foto legenda, em Sevilha, na Espanha, tá? Pessoas rezam na catedral. A cidade, assim como outras regiões do país, entrou na chamada fase 1 de transição do confinamento em razão do novo coronavírus. Então, elas estão aqui fazendo orações dentro de uma catedral em virtude do confinamento por conta do novo coronavírus. Então, a resposta aqui, Sevilha, né? Sevilha, na Espanha. Letra B. Ao ler o título, sobre o que acredita que tratará a reportagem. Então, vamos ao título. Aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. Então, isso quer dizer o quê? Que nós vamos ver aí, lendo essa reportagem, sobre alguns países que já estão fazendo o relaxamento de medidas de quarentena. Estão, quase que voltando à vida normal. E letra C. Leia o pequeno texto do lado direito da imagem. As informações obtidas ajudam a saber mais sobre o assunto e o local tratados pela reportagem. Deixa eu ler novamente. Leia o pequeno texto do lado direito da imagem. Então, do lado direito da imagem, eu tenho aqui, né, os correspondentes, que eles estão narrando o local de onde eles estão e como está a situação neste local. Então, nós temos aqui uma garota, né, de 13 anos de Madrid, na Espanha. Nós temos de um menino de Israel e nós temos outro menino de Portugal. Eles estão narrando a situação de seus países. Então, as imagens aqui do lado direito, né, elas ajudam a saber mais sobre o assunto? Sim, o texto que está ao lado das imagens, ele ajuda. Ele está dizendo sobre que assunto e o local de onde está sendo feita a reportagem. E letra D.
Agora leia a reportagem verificando se as hipóteses que levantou sobre o seu conteúdo se confirmam e comente. Então, acho que foi bem isso mesmo, né, meus queridos? Só pelo título, pela imagem, pela descrição da imagem, né? E também, um fato legal, que foram aqui os correspondentes internacionais, nós conseguimos entender que está falando sobre o novo coronavírus, como está sendo já feito o relaxamento de medidas em alguns países da Europa, como está sendo assim essa volta às aulas em alguns desses países, e algumas crianças relatando como está aí no seu país. No caso aqui, Espanha, Israel e Portugal. Então, uma reportagem aí para a gente aprender um pouquinho mais sobre essa medida de relaxamento de quarentena em alguns países da Europa, da Nova Zelândia e também de regiões dos Estados Unidos. Então, alguns já começaram a fazer o relaxamento, porém, nos dias de hoje, alguns voltaram a fazer novamente a medida de quarentena, talvez até mais intensificada. Mas a intenção era essa, de ler a reportagem para estarmos aí atentos ao que está acontecendo com o mundo. E aí, meus queridos, vocês têm uma continuação. Nós vamos aqui trabalhar na aula 7. Continuação da aula 6 ainda, na verdade. Mas tá tão pequenininho para mim, mas tão pequenininho. Então, na verdade é aqui, analisando, né, esse giro pelo mundo do Covid-19. Então, vocês têm as imagens, vocês têm mapas aí, e vocês têm a explicação de cada uma dessas imagens, de cada um desses mapas, né? Então, vocês, por favor, analisem cada uma dessas situações e depois vocês poderão fazer o comentário aí no caderno de vocês, o que vocês conseguiram entender sobre esse giro pelo mundo do Covid-19. O que mais chamou a atenção nessa página, né? No caso dessa reportagem, o que mais chamou a sua atenção aqui? Aí você pode estar comentando no seu caderno, fazendo aí uma escrita bem curtinha, né? Um relatório bem curtinho sobre o que mais chamou a atenção nessa página, sobre o Covid-19. Bem, meus queridos, então, nós fizemos aí uma revisão da aula passada, das aulas passadas, da semana passada. Já passei para vocês aprender sempre de língua portuguesa para a aula de hoje, matemática, EMAI, ler e escrever do volume 2, porém nós temos correções a ser feitas através do volume 1 também. Então, esses são os materiais que vocês vão estar trabalhando na aula de hoje. Um abraço da professora, até a próxima aula.